Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. E provavelmente só vocês que estão matriculados nessa disciplina que vão ter acesso a esse vídeo. Eu estou colocando ele como não listado e dentro do Canvas. Mas se por acaso vocês acessarem isso em algum lugar, ou se tiver alguém que acessou por fora, seja o que Deus quiser, a gente vai falar sobre isso no futuro. Né? O que você andou fazendo aqui? O que você achou da minha aula fora disso? Nossa aula de hoje é Skybox. Skybox é um dos critérios da avaliação do trabalho de terreno. Tá? O trabalho de terreno é o nosso primeiro trabalho. Skybox é um conteúdo que deveria ser simples e rápido de falar, mas sou eu que estou dando aula, então vai demorar e ser lento, cheio de conversa. E aí, a se saber, como critério de avaliação, se você entregar o céu genérico da Unity desse jeito, seu trabalho perde muitos pontos. Muitos pontos. Esse é o Skybox mais feio que tem no mundo. Tem nada mais feio que esse Skybox. Isso é a Unity, é a visão da equipe da Unity de mundo. É um mundo de concreto, onde tudo é concreto. Então, obviamente, se você usa esse Skybox na vida, você vai encher de cor cinza o seu projeto. Encher de retorno cinza o seu projeto. Um bom jeito de deixar uma cena muito feia é usar o Skybox da Unity por padrão. É garantia de deixar o seu projeto mais feio. E vamos ver por que isso acontece. A gente vai começar nosso trabalho fazendo uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples. Eu vou fazer um terreno. Vamos fazer um terreno. Que beleza. Vamos criar aqui um asset padrão de terreno, tá? É o terreno genérico aqui. Vamos criar um 3D Object Terrain. Tá? Deixa eu dar aqui um foco no meu terreno aqui. Só para a gente poder ver isso aqui. Como eu estou sem o Terrain Tools, olha só, eu estou sem o Terrain Tools. Acontece na vida. Eu vou usar a ferramenta genérica aqui para erguer alguma coisa, mas eu sou meio maroto. E eu não vou fazer, não vou desperdiçar a chance de mostrar que, mesmo no genérico, dá para dar os pulos. Olha só que interessante. Eu vou vir aqui na minha ferramenta de escultura. Pode ser Stamp Terrain, não importa. Eu vou colocar uma imagem aqui. Vamos vir aqui no meu... mamilo não é a imagem que eu quero colocar, deixa essa imagem em Pictures, depois eu conto a história do mamilo. E vamos para Documentos, PUC, Assets 2. Eu vou pegar um dos height-map que eu criei. E vou transformar ele num brush. Então eu vou vir aqui. Eu tenho essa imagem aqui, ó, e esse terreno. Vou vir aqui no meu espaço de imagens aqui de brush e vou pedir um novo brush e vou escolher o height-map como brush. E aí eu vou pedir para ele ser uma altura... E aí, ó, beleza. Massa? Então, Daniel, então quer dizer que aquela volta toda que você falou Terrain Tools é para nada, né? Tem assim, tem uma ferramenta legal lá. Mas, pô, quer dizer que eu posso só pegar um height-map e carimbar um terreno? Meio que isso mesmo. Olha só que beleza. Que legal. Daniel, mas tá tosco. Mas também, gente, vocês querem tudo de mim? Nunca vi. Tantas exigências, nossa senhora. Vamos lá. Tá feio. Então vamos pegar aqui um Smooth Height. Vamos pegar um tamanho suave aqui. Posso pegar, inclusive, o próprio brush de terreno para dar o Smooth Height aqui, ó, se eu quiser suavizar aqui, né? Suavizar os extremos. E também posso fazer o meu Set High ou o meu Raise ou Lower Terrain. Eu posso vir aqui e fazer um esculpino aqui com o meu brush. O brush que eu acabei de fazer, ó. Né? Não tem problema nenhum. Né? Recomendação para criar brush. Se você vai criar um brush para fazer terreno, cria umas imagens assim, ó, com fundo preto e miolo branco. Vamos pegar isso aqui, ó.
E vamos ver como é que é roubado. Vamos criar um novo brush. New brush. Vou pegar esse abstract aqui. E vamos pôr uma força um pouquinho menor aqui nele. Eu quero uma força um pouquinho mais... E vamos pegar um smooth aqui de que é. Só para fazer uma área mais granulosa desse aqui. E o que mais que eu quero aqui? Acho que tá bom. Deixa eu fazer um stamp height bem baixinho aqui. Vou fazer uns relevos assim. De que é. Massa demais. Bom demais. Vamos pegar um smooth aqui rapidinho. Smooth height. Só para dar uma quebrada nesse padrão. E funciona. Vou fingir que vocês fizeram o terreno inteiro. Vou fingir. Vocês fizeram também o que a gente viu na outra aula, que é o pintar as texturas separando as áreas, distribuir as árvores, fazer no mínimo 3 árvores, no mínimo 3 gramas, no mínimo 3 detalhes de objeto, no mínimo. Né? Vocês estão entendendo, né? Isso é critério. Então tá bom. No mínimo 3, vocês vão distribuir isso aqui, e aí eu vou para o Skybox. Eu não vou fazer a pintura de textura por causa de tempo mesmo. Por causa de tempo. Se der, eu volto. Eu acho que eu prefiro ver, inclusive, o resultado da eliminação no terreno aqui, ó, para ver como que o Skybox está afetando a minha vida, né? E aí, eu vou colocar uma Suzane também. Por quê? Por que não? Vamos colocar uma Suzane nesse negócio também. Ela vai me ajudar bastante também. Delete. Vamos colocar aqui uma Monkey. Eu vou dar um subdivide com smooth nela, para ela ficar mais arredondada. Vou dar um shade smooth aqui. Shade smooth. Opa, tem que selecionar ela, não vai valer não. Shade smooth. E vou mandar isso aqui como FBX. Export FBX para o meu projeto aqui. Está em público. Skybox. Assets. Vamos chamar aqui Suzane. Eu quero o objeto selecionado. E eu quero aplicar a transformação. Massa. Então eu tenho a Suzane aqui dentro do meu espaço aqui. Vamos aproximar dela aqui. Vamos usar ela como referência aqui pra gente. Eu acho que vou pegar um mouse. Eu estou navegando com a canetinha, mas acho que talvez o mouse para Unity às vezes é melhor. Vou pegar um mouse. Eu estou dando muito misclick com a caneta. E eu não vou esculpir nada. Então, vamos de mouse. Vamos ver se com o mouse eu consigo fazer um pouquinho mais de coisa. E aí, eu vou criar mais uma coisa aqui, ó, gente. Isso é só para poder usar como exemplo na aula. Eu acho, inclusive, que se eu fosse fazer isso aqui como um jogo, né, eu provavelmente colocaria a Suzane mais para o centro, né, do meu cenário, que é gigantesco esse cenário, para que eu não visse as beiradas do mundo, né? Eu não quero ver as beiradas do mundo, né? Eu não vou ser o terraplanista da vez. Então, mas vamos lá, deixa eu criar um material para ela aqui, ó. Vou criar um material padrão mesmo. Vamos começar a nomear as coisas. Então, esse aqui vai ser o meu Reflection. Reflect Material. Vamos criar as pastinhas para as coisas. Vamos criar uma pasta para textura. Textures. Vamos colocar as minhas texturas dentro da pasta de textura. Vamos criar uma pasta para brush. Brushes.
Vamos colocar meus brushes dentro da pasta de brush. Os meus brushes foram... Deixa eu dar um rename. Height Map. Vou chamar de Height Brush. E esse aqui é Abstract Brush. Rename. Abstract é o nome da imagem. Abstract Brush. A se saber, no meu trabalho, se não tiver organizado em pasta, com nome, seguindo padrão, os pontos vão rodar. Tá? É muito, não é pouco não. Tá? A se saber. Mas é bom saber. Esse é meu reflexo de material. Vamos criar uma pasta de material aqui. Folder. Material. E vou criar uma pasta de models aqui. Models. São os modelos que eu trouxe do Blender. Eu vou deixar do lado de fora o terreno, por enquanto. Por questões de clique e acesso, eu vou deixar isso aqui acessível aqui para mim. E também os materiais de Skybox, por enquanto, eu vou criar eles aqui, então eu vou deixar eles também separados por enquanto, mas eu quero tudo organizado no nosso trabalho, tá? E aí, o que acontece? Vamos entender o que está rolando aqui no Skybox, tá? Primeira coisa, onde é que ele está? Onde é que eu configurei e onde é que eu coloquei o Skybox? Onde é que eu acho o Skybox da Unity para poder trocar de Skybox ou para poder editar Skybox? O Skybox, ele contribui para a iluminação da cena. Porque ele contribui para a iluminação da cena, a gente vai achar ele em Window, Light, Rendering Lighting, tá? Em Lighting, a gente vai ter Environment, e dentro de Environment, você vai ter o Skybox Material definido. É onde está o Skybox Material. E por que isso é importante? Por quê? Presta atenção. Se isso está em Render e isso está em Lighting, quer dizer que o meu Skybox está iluminando a cena. Essa luz aqui, ó, é o Skybox. Então quer dizer que essa massa cinza que a gente acha que é o nosso planeta, esse mundo de concreto, está iluminando toda a minha cena por baixo. Toda a cena nossa está vindo com essa luz cinza por baixo. E vamos combinar, que vida triste é essa do mundo onde você mantém o Skybox padrão da Unity? Quer um exemplo? Vocês vão fazer um cenário natural para mim, que é numa floresta. Você acha que a cor mais presente nessa floresta vai ser cinza, contribuindo para a luz de baixo? Ou vai ser verde, marrom, ou tons naturais? Né? Então, um jeito de garantir que seu acabamento fica feio é não editar o Skybox da Unity. É uma garantia de que vai ficar feio. O azul... tá. Mas, enfim, eu quero trocar esse material aqui, ó, porque esse material, porque ele é o padrão, ele não é acessível para edição. Ou seja, ele vai estar trancado e bloqueado para mim. Eu quero criar um material novo de Skybox para poder colocar aqui no lugar desse. Então, eu vou criar um material. Vou chamar ele de Skybox. Eu só vou usar um para todas as configurações. Então, talvez eu use mais de um. Vamos fazer mais de um. Vamos chamar de Skybox Procedural. Skybox Procedural. E o que é esse material aqui? Vamos lá. Vamos fechar aqui por enquanto o Lighting. Eu vou vir em Shader, Skybox Procedural. Shader Skybox Procedural, lembrando que eu estou usando o 3D padrão, eu não estou usando o RP. Parte porque minha máquina ela chora na rampa. Com RP eu tenho que ficar trocando placa de vídeo, essas coisas. Então, Skybox Procedural. E aí, se eu trocar de Skybox normal para o Skybox Procedural, ele vai me dar um Skybox igualzinho ao que eu tenho. Parabéns, Daniel. Olha só, você fez a mesma coisa que a Unity faz. Por que você gastou meu tempo nessa vida? Porque agora eu posso editar o que é esse Skybox. Eu posso, por exemplo, cadê meu sol? Eu posso mudar o tamanho do sol se eu aplicar esse Skybox na minha cena. Eu posso vir aqui e falar, eu quero um sol maior. Coisa que eu não podia antes. Eu posso tirar o sol. Eu posso tirar o sol do espaço. Então, é uma variável que eu tenho. Ou seja, agora que eu criei o Skybox, eu dei um drag and drop dele no fundo. O que esse drag and drop fez aqui para mim?
lá no meu painel de rendering lighting, ele colocou no meu environment o meu skybox procedural aqui, ó. E aí, agora eu posso mudar muita coisa. Olha só, vamos mudar coisas, Vamos mudar, por exemplo, a convergência do Sol, né? Vamos mudar o tanto que ele converge os raios. Ou o tanto que ele não converge os raios, o tanto que ele esparrama os raios. Né? Vamos mudar a espessura da atmosfera. Já ficou mais interessante. Agora tem uma atmosfera super densa, não é isso? E olha como é que a iluminação da minha cena mudou por causa desse skybox. Olha como é que é outra coisa. Eu cansei de ver, enjoei de ver, eu tô ficando velho. E porque eu tô ficando velho, as minhas aulas vão ficando pior, mais esquisito. Eu tô ficando velho. Eu tô na PUC desde 2010, dando aula no curso de jogos. E eu cansei de ver gente tentando fazer cenário do vulcão sem editar o skybox. Mas por que não tá ficando bom? Porque você está iluminando com céu azul e concreto. Todos os seus assets de vulcão. Não adianta pintar o vulcão de vermelho. É a iluminação. Iluminação é a arte final do 3D. Luz é a arte final do 3D. Deveria ser uma das primeiras coisas que a gente resolve em jogo. A gente vai começar resolvendo o jogo pela interface de usuário. Essa é a primeira coisa que a gente resolve. Interface de usuário. Geralmente é a última tarefa que vocês fazem. A gente pega o jogo para testar e está sem interface ainda. Essa é a primeira coisa que vocês fazem, essa interface de usuário. Porque jogo é interface de usuário, ponto e acabou. Então, essa é a primeira coisa que vocês fazem. E no espaço 3D, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é definir qual é a iluminação desse ambiente. Porque tudo vai ser visível ou não de acordo com a iluminação desse ambiente. E olha só, quem diria, o Skybox ele é a principal fonte de iluminação de um ambiente. Eu posso tirar o sol e usar só o Skybox como fonte. Então, é meio importante que a gente configure agora, logo antes, o nosso Skybox. Espessura da atmosfera foi uma coisa que eu mexi, mas vamos tirar essa espessura. Vamos voltar vamos deixar só um pouquinho, só para não ficar esse horror. Vamos deixar só um pouquinho, só para ter isso aqui, ó, só para não ser mais aquele... Só para ficar não azul puro, morrendo no concreto. Eu tenho Sky Tint. Sky Tint é como eu posso sobrepor cor no céu. E agora virou Vaporwave. Entendeu? Para bom leitor, pinga a letra. Sky Tint, a cor que eu estou sobrepondo ao céu. Né? E Deus é Pai. Vamos voltar aqui. Vamos pôr um pouquinho, só um pouquinho. Vamos puxar pro azul aqui. Vamos só colorir. E ground, eu não estou vendo meu ground. Peraí. Vamos ver o ground. Que é isso? Que é isso? O mundo pode ser verde. O mundo pode ser verde. Pode ter grama no mundo. Não precisa ser cinza, concreto. E essas coisas estão contribuindo diretamente para a luz do meu cenário, do meu ambiente. Então você pode colorir o terreno também. E você pode falar qual que é a exposição desse skybox. Ou seja, o quanto que esse skybox aparece no céu. Não é o tanto que ele contribui para a luz, tá? Não confundir. É o tanto que ele é exposto ao fundo, tá? Então esse exposure é o tanto que ele aparece no fundo aqui. Eu já acho, desculpa, foi mal Unity, mas eu acho que isso aqui é mais a minha realidade de brasileiro. E eu acho que isso aqui é melhor do que o que você tinha me dado. Mas não, a gente pode fazer mais do que isso. A gente pode fazer mais do que isso. Vamos lá no Lighting. Vamos lá no Lighting. Vamos lá no Window, Rendering, Lighting. E eu ainda posso configurar o quê? Eu ainda posso configurar dentro desse espaço qual que é a cor da sombra de real-time, ou seja, eu posso afetar como que a cor do real-time
acontece, a cor que, quando você joga o sol e projeta a sombra, a cor que essa sombra vai acontecer, né? Eu posso falar qual que é a força desse céu na minha cena. Então eu posso reduzir um pouco o estouradão de cor que ele está gerando, né, que ele está estourando as cores, eu posso reduzir um pouco também, né? Posso reduzir. E se você achar que, pô, mas Skybox está dando bom não estou gostando da luz do Skybox. Mesmo com tudo que eu fiz, eu acho que o Skybox não fez um bom trabalho. Tudo bem, você pode falar que a fonte de luz não é o Skybox, mas ela é customizada, né? E aí você pode falar que ela é um gradiente de cor, e eu posso pôr qualquer cor que eu quiser aqui, fazendo as cores que vão afetar o meu objeto na cena. Então a fonte da cor aqui, eu posso definir ela por outras fontes, inclusive com uma cor chapada. Então se você achar que o Skybox ainda não fez o serviço dele, você pode modificar como que isso afeta, beleza? Vocês conseguem entender isso aí? Até agora tá suave? Alguma pergunta? Com essas ferramentas a gente já consegue simular uma iluminação no mundo real, assim? É porque quando consegue. Parece que a sombra que ele fez no objeto, ela é muito... A cor dela eu não consigo identificar muito se ia ficar assim. Isso é mais realista do que o que era anterior. Então, sim, você consegue fazer realismo com isso. Quando você está num espaço de grama, a luz que retorna você é verde. A luz bate aqui e reflete verde em você. Fica a sombra verde. Isso é realista. Isso é realista. Se você olhar num dia de céu azul, a sombra é azulada. Não é cinza. Então, essa luz está rebatendo em algum lugar. Se você está num ambiente terroso, vai ser marronzado. Então, isso aqui, por incrível que pareça, isso é mais realista do que estava antes. Mais realista do que estava antes. Por incrível que pareça. Outra coisa, é muito comum, você está no Brasil, você tem que olhar o céu do Brasil. E você está em BH, BH tem uma camada de poluição, filho, que muda a cor todinha. Nossa atmosfera, ela é densa. Ela é densa. E atualmente ela está, nessa época do ano, a gente tem bastante poeira, bastante poluição, num tempo muito seco. Então ela está bem difusa. Nossa atmosfera está bem grossa aqui. Então eu vou ter esse tipo de coloração no céu. Então, por incrível que pareça, isso é mais realista do que estava antes. Tá? E tem uma outra coisa também. Gente, realismo e entretenimento são coisas que não conversam, vocês sabem, né? Realismo é uma coisa, entretenimento é outra. Entretenimento sempre é exagero. Vou dar o exemplo do documentário do Leão. Você liga o documentário do Leão, e é o documentário, é o leão caçando o gnu. E em 40 minutos de documentário você vê o leão acordando, caçando o gnu, comendo o gnu, transando com a leoa, tendo o filhote crescendo e caçando outro gnu. Isso é exagero. Na realidade, leva-se dias para isso acontecer, às vezes semanas, para ele conseguir caçar o gnu. Entendeu? Então a gente exagera. Mesma coisa em jogo. Se eu preciso que a pessoa veja uma cor, eu tenho que exagerar essa cor. Porque senão ele não vai ver. Se eu for no conta-gota de uma foto, pegar a cor, você ainda vai ver que ainda é mais saturado do que o que a gente entregou para o padrão. Mas eu ainda não ficaria preocupado com o realismo, mas sim qual que é a sensação que você está passando. Isso é mais importante. Lembra, você está no Zelda, correndo no deserto, e em minutos você atravessa o deserto no Zelda. Isso é meio exagerado, não é? Pega um jogo que se diz realista. É a mesma coisa. Você vai passar por minutos o que na vida real você passaria horas. O Elden Ring é super realista. Né? Fazer uma progressão de personagem dura 200 horas. Cara, progredir na vida são milhares de horas. Então, é exagero. Então, lembra disso, tá? Mas o que mais que o Skybox está fazendo para mim? O Skybox também está fazendo reflexo para mim, tá? Então, se eu editar esse material da Suzane, vamos pegar aqui, vamos colocar um material customizado na Suzane, e vamos pegar um material que seja, ao mesmo tempo, muito reflexivo, como um material metálico,
e muito liso e muito polido, como se fosse cromado. O que a gente vai ver no reflexo do objeto é exatamente o skybox. O que reflete na sua cena 3D é o skybox. Então, se você quer um reflexo interessante nos seus objetos metálicos, você precisa de um skybox interessante. Você precisa de um skybox mais legal do que o skybox procedural da Unity. Ele é legal, mas ele é ordinário. Ele é ordinário. Porque ele vai fazer exatamente isso. Ele mudou um gradiente de cor. Ele é um gradiente de cor. Com um solzinho. Mas é muito legal a espessura da atmosfera e é legal que ele muda de cor também com o tempo. Isso é legal dele. Mas vamos fazer um skybox diferente. Vamos fazer um skybox que me dá informação. Eu tenho imagem para isso? Eu tenho imagem para isso. Peraí, deixa eu ver se eu tenho imagem para isso. Eu tenho imagem para isso. Se eu não tiver imagem para isso, eu tenho que caçar imagem para isso. Talvez eu tenha que caçar imagem para isso. Vamos lá. Model aulas. Oh, meu Deus, será que eu coloquei em outra pasta? Oh, será que eu esqueci? Oh, Deus. Oh, não. Documentos. Assets 2. Terreno Utils. Ground. Talvez eu não tenha. Ah, tenho sim. Tenho sim. Ah, rapaz. Tem Skybox. Tem Skybox. Vamos lá. Tem Skybox, tem Skybox. Deixa eu pegar essas imagens aqui. Eu quero pegar um outro tipo de imagem que eu não estou vendo aqui. Eu vou pegar um outro tipo de imagem. Vamos mostrar para vocês o caminho das pedras, porque é importante. Vamos no OpenGameArt. E eu vou pegar Skybox no GameArt. Vamos lá, Skybox. Porque eu não quero ter problema com copyright na vida, eu vou restringir minha pesquisa para o que é domínio público e o que é sem treta de licença. Então eu vou pegar tudo que for CC BY, que é só dar o crédito, e CC 0. Né? E tá bom. E eu vou terminar a minha busca. E aí eu tenho alguns Skybox aqui que eu posso pegar. Só alguns exemplos de Skybox. Esse aqui, inclusive, eu acho que é o que tá lá na minha pastinha. Interstellar Skybox, ou Generic Skybox, Storm Days. Vamos baixar esse aqui. Deixa eu pegar mais um. Deixa eu pegar mais um aqui. Esse aqui parece legal. Tem terreno. 29 MB de Skybox, de praia. E eu queria estar na praia, então vai ser eles mesmo. Eu vou pegar esses modelos de Skybox aqui, ó. São imagens que vão estar separadas. Vocês podem usar essas desse site para o seu trabalho? Claro que pode. É só lembrar. Estou pegando coisas que tem domínio público e tem só o crédito de autoria mesmo. Ou seja, se eu der o crédito para esse cara, eu posso fazer o que eu quiser com o meu jogo. Inclusive vender, ganhar dinheiro, ficar rico. E nunca mais falar com ele. Mas é uma coisa a se pensar. Falar assim, nossa, eu não tenho como produzir meu Skybox e eu queria fazer um Skybox, então como é que eu faço? E aí eu estou baixando esse Pitch Skybox, eu vou escolher um deles e eu vou colocar ele na Unity. Toda aula eu meio que faço isso, tá, gente? Toda aula eu esqueço meus Skybox e faço download. Talvez seja uma estratégia de aula, talvez não, mas é importante vocês pensarem assim, não, eu não preciso criar uma Skybox, eu posso utilizar o Skybox que alguém criou. Pois é, no caso das árvores, eu mostrei como é que faz árvore, não mostrei? Sim. Pois é, eu mostrei como é que faz na aula. Então vai usar, usa o jeito que eu mostrei na aula, porque eu preciso que os assets de Assets 2 sejam criados pelos alunos de Assets 2, entendeu? Mas o Skybox é uma textura. E ela não é um negócio tão simples de produzir, porque é uma foto panorâmica, então um negócio meio que eu fosse cobrar ia ser meio sacanagem. Né?
como é que eu mostro para vocês como é que faz, como é que eu executo, um pouco mais elaborado. Mas os assets, mesmo que fique tosco, eu prefiro que você faça, porque a ideia é que a gente possa, no decorrer do semestre, avançar e melhorar a qualidade deles. Beleza? Então, vamos lá. O que eu peguei? O que eu peguei aqui? O Dan, downloads, bit, extract here. Deixa eu ver. Vamos ver como é que é essa praia aqui. Olha só, ó. Essas imagens vão estar divididas em 6 imagens. Imagem de baixo, imagem de costas, imagem da direita, imagem de cima, imagem da frente e imagem da esquerda. Então, são 6 imagens cobrindo esquerda, direita, frente, costas, topo e base. Ou, se a gente for falar em termos de computação gráfica, mais x, mais z, menos z, mais y, menos y. Tá? Y para cima, menos y para baixo. Z para frente, menos z para trás. E esquerda e direita eu já esqueci, mas a gente descobre daqui a pouco. Então, eu quero esse aqui. Essa praia tá linda, ela é noturna. Vamos ver se tem outra mais legal. Essa aqui tá cavernosa demais, pelo amor de Deus, não. Não quero passar as férias aqui, não. Aqui, esse aqui não vai dar bom, não. Ó. Esse aqui tem umas palmeiras gigantes e vai ter umas palmeiras gigantes no céu. O céu é o negócio mais ao fundo do jogo. Imagina você ter as palmeiras gigantes. Mas, então para que faz isso? Porque, na verdade, o meu modelo pode ser um modelo pequeno aqui dentro. A gente faz isso muito para render de portfólio. Você faz um modelo que é tipo a mesa com um coquinho em cima. E você acha que o povo modela a praia inteira? Faz só skybox, põe o modelinho aqui, pega a iluminação da cena e joga pro coco. Fica super realista, porque é uma foto. Esse é o canal. E vamos ver mais uma aqui. Eu queria uma praia bonitinha. Tenerife. Legal. Tenerife 2. Acho que eu vou pegar isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui lá no meu projeto. Skybox. Isso é textura. Então, vou colocar na pasta de textura. Então, eu tenho Heart and Sand como textura. Então, a se saber, isso está aqui na minha pastinha de textura. Heart and Sand. E eu tenho essas imagens aqui, todas separadinhas. Beleza? Tem inclusive o readme do cara, porque eu tenho que dar crédito para ele, porque eu peguei a imagem dele, mas... Vamos lá. Como que eu vou fazer isso aqui? Vamos criar um novo skybox aqui, ó. Vou criar um novo material. Não precisava, mas vou. Vou chamar de skybox. Skybox 6 side. Vou chamar de skybox 6 sided. Por quê? Porque eu vou pegar skybox 6 sided. E aí, olha só que legal. Esse material de skybox, ele tem frente, back, left, right, up, down. Já indicado como mais Z, menos Z, mais X, menos X, mais Y e menos Y. Então, se a pessoa não foi corno e nomeou direitinho os arquivos para mim, eu posso só adicionar eles aqui. E aí vocês vão ver sendo construído aqui, ó, o skybox nesse mundo e alterando completamente a minha cena. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Isso aqui, a saber, é o positivo de Z, tá? Então, positivo de Z. Esse aqui vai ser o negativo de Z. Esse aqui vai ser o positivo de X, é o left, é o positivo de X. Opa, peguei no de Y, peraí. Negativo de X, positivo de Y e negativo de Y. Neg Y. E aí, ele já criou para mim aqui a prévia, tá vendo? Só que isso não está no meu skybox, certo? Então, drag and drop.
E é uma diferença muito grande você ter um skybox que é, além da cor, informação, porque o reflexo que eu posso criar agora é o reflexo desse ambiente. Vamos fazer isso? Window, Rendering, Lighting, Environment. Ele está contribuindo, então vou pegar um material aqui e só aumentar a reflexão dele. Eu quero que ele seja completamente liso. Né? Então, a ideia da gente fazer um... Deixa eu reduzir um pouquinho, só porque eu gosto de ter um pouquinho do brilhinho da coisa. Né? A ideia da gente fazer a base da nossa iluminação a partir do skybox acaba de ficar um pouco mais interessante, porque cada um desses pontos de luz aqui está gerando informação de reflexo para mim, está gerando informação de luz para mim, informação de cor para mim. O tom de cor do meu ambiente mudou bastante. Se eu tirar aqui o metálico, vamos tirar aqui o metálico, e deixar só os tons de cor, dá para ver que tem variação de tom aqui no espaço dele. É um pouco mais rico. Né? Então, vale a pena pra caramba. Né? Vamos tirar aqui, vamos deixar só os tons de cor. Né? É bem mais interessante. Bem mais interessante. Vamos deixar metálico, porque eu gosto do reflexo. Né? E deixa eu dar um zoom aqui geral na coisa. Vamos fazer um montinho de areia na praia. Ó. Tô brincando de areia na praia. Eu já vou responder a pergunta que alguém começou a fazer. Alguém ia fazer uma pergunta? Isso não é sol, não. Isso não é sol, não. Isso é o reflexo das luzes. E, pensa bem, essa orelha está para cá, então ela está refletindo o que está aqui. Essa orelha está para cá, ela está refletindo também. Então, o ângulo de um espelho vai pegar as coisas. Mas isso aqui não é sol, isso aqui são as luzes do ambiente. Tá? Então, pode ser, por exemplo, quando você vê um reflexo de múltiplos pontos, pode ser que está refletindo múltiplas luzes porque é uma cena noturna. Pode ser isso, mas aqui no caso é o ângulo da orelha. Doutor, primeiro, se eu tiver um ciclo de dia e noite e vou ficar de dia, como é que vai funcionar? Pois é, no caso, se você vai usar um material de... você vai fazer, por exemplo, o ciclo, essa imagem aqui, por exemplo, você teria que ter os estágios dela, e você teria que ter provavelmente no shader graph a troca de tempo. Né? Outra coisa é que talvez você fizesse também mais de uma camada de skybox. Uma para o céu lá em cima, outra para o horizonte, e fazer as trocas mais dinâmicas. Mas, de novo, isso é o que? É um avanço em relação ao que a gente está fazendo aqui agora. Ou seja, se eu tenho isso aqui, o que eu já posso fazer sem ser o ciclo de luz noite e dia, mas que já vai mudar a minha iluminação? Eu tenho, lembra, o controle de exposição, que pode mudar a coisa. Eu tenho a rotação que eu posso animar. E eu tenho o tint que eu posso colocar na coisa. Então, eu já tenho, mesmo sem um ciclo avançado, sem essas camadas todas, eu já tenho como fazer algumas alterações para isso. E aí depende muito. Se o jogo fosse interno e eu estivesse vendo por fora, talvez essa alteração de exposição e tint já resolvesse. Né, mas se você quer uma coisa mais elaborada, a gente vai dar de um skybox externo, às vezes skybox com 3, 4, 5 camadas, que é um pouco mais elaborado do que a gente quer para agora, para esse trabalho. De novo, primeiro tem que ver se vocês sabem fazer isso, porque isso eu já sinto falta. Possível tem vários jogos, inclusive, que usam, né, essa coisa de... Você tem o skybox de nuvem, o skybox de estrela. O skybox de estrela ele troca para virar o ciclo de dia, ele troca a cor da nuvem para parecer que a nuvem está mudando de luz. E aí você tem o cenário recebendo essa informação. Né, o próprio ground muda de cor também. E as coisas são animáveis também, tá, gente? Vocês podem animar essas coisas. Então, esses valores são animáveis. Deixa eu voltar aqui para o espaço. Aqui, ó, tem um BO que vocês têm que aprender a fazer. E aí, porque vocês têm que aprender, eu tenho que mostrar, não é isso? Tem uma linha aqui, né? Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver que tem uma linha aqui Vocês conseguem ver isso aqui, ó? Computação é legal, mas computação é uma merda, né? Vamos lá. Vamos selecionar no meu
a minha imagem aqui, ó. Vamos lá, textura. E eu puxei esse tanto de imagem, né? Eu puxei esse tanto de imagem para poder fazer a minha textura, né? Então, eu puxei um tanto de imagem, 6 imagens para fazer. E aí, a tendência de computação é, quando acaba a imagem, ele repete a imagem. Só que, se eu tenho uma imagem para o meu skybox, né? Aí tá aqui. E o computador está repetindo, na hora que ele repetir, ele vai repetir ela e vai ficar diferente, ou seja, esse lado não vai encaixar com esse. Para resolver essa linha nesse processo aqui, eu tenho que trocar para mirror em todas elas. Tá? Então, todas elas têm que ser mirror. Aí, eu tenho que dar o apply, né? Então, dar o apply. Eu posso fazer isso, dependendo do recurso, eu consigo fazer isso em múltiplas imagens ao mesmo tempo. E aí, a linha vai desaparecer. Porque agora, em vez de ele estar repetindo a imagem, ele está espelhando. Então, quando chega no final da imagem, né, ele espelha, ela continua de onde parou. E aí, esse pixel de encaixe, porque é isso, é um pixel entre o encaixe de uma imagem e outra. Esse pixel fica certinho. É uma falha de um pixel, mas dá aquele artefato horroroso. E isso aqui deixa muito legal. E se fizer um céu desse jeito para o meu cenário, já está bom demais, já está fino. Inclusive, para a maioria dos jogos, um jeito de fazer ciclo de noite e dia, eu vou ter que falar isso várias vezes, as pessoas vão me odiar por causa disso, mas é porque é um jogo antigo e ele resolve isso bem, e ele é um jogão até hoje. E você vê assim, tá, por que o pessoal está fritando? Persona. Como é que passa o ciclo de noite e dia? Tem uma transição e troca tudo. Aí não tem que ser dinâmico, entendeu? Tipo, passa a transição e aí, tipo, ele troca. E aí, beleza, é outro skybox, é skybox da noite. Se tá chovendo, ele vai lá, faz a transição, tá chovendo. Skybox da chuva. E aí ele não tem que preocupar em fazer uma transição dinâmica, porque ele tá só trocando uma imagem, que é muito mais fácil de fazer. Não, seja invasível. Persona 5, seja invisível. Sabe como é que muda de dia na Persona? Aparece um calendário e uma faca enfia na tela. É a coisa mais invasiva que tem. Seja invasivo. Fala, está passando o dia. Faz um solzinho. Seja invasivo. Por que não? Por que tem que ser sutil? Por que tem que ser delicado? Não, se o jogo pedir que seja delicado, se o jogo pedir que seja uma coisa sutil, seja uma transição constante, a gente vai caminhar para isso, para pegar o quê? Shaders mais avançados de Skybox. Isso existe, isso é comum, e é para onde caminha. Não, mas eu preciso que seja delicado, eu não posso que seja agressivo, tem que ser suave. Você vai lá e faz um shader mais avançado, e é isso aí. Mas vamos lá, que esse foi o primeiro jeito de fazer Skybox. Vamos fazer outro. Vamos criar outro Skybox aqui. Vamos criar um novo material. Eu vou chamar de Skybox panorâmico. Vamos lá. Skybox panorâmico. E o Skybox panorâmico, ele vai pegar um tipo de imagem específico. Vamos voltar aqui no meu computador, documentos, PUC, Assets 2, textures, eu tenho que lembrar onde eu tinha acabado de ver isso aqui. Olha só. Existe um tipo de imagem que é a imagem panorâmica, que é uma imagem que todo esse fundo aqui, ele alinha entre si e ele encaixa embaixo. Essa imagem, ela é uma imagem, na verdade, é um mapeamento de um mapa esférico num retângulo, né? Então, se eu colocar isso num skybox, né, ele vai embalar o skybox do mesmo jeito que as imagens do Google Maps. Quando você joga lá o bonequinho no Google Maps, aquela imagem que você tem é uma imagem panorâmica.
ela tem imagem em cima, ela tem imagem embaixo, imagem para todos os lados, que foi desembalado num retângulo. E aí, eu vou fazer isso com essa imagem. Vou colocar ela lá. Não vai fazer muito sentido, não, mas é tão divertido pensar que eu posso fazer isso. Né? Eu tenho que fazer essa pesquisa, mas eu imagino que deve ter como baixar elas. Aí, ó. Tem um programinha que faz isso. Tem que ver as implicações legais disso, mas como exercício de faculdade, eu acho muito doido. Se vocês fizerem no jogo de vocês, eu vou achar massa. Então, deixa eu pegar essa imagem aqui. Deixa eu colocá-la aqui no nosso projeto. Eu vou batizar ela aqui de Panoramic Sea. Rename. E eu vou colocar ele na minha pasta de texturas. E vamos puxar essa imagem aqui, Panoramic Sea. Né? E seja o que Deus quiser, vamos colocar esse skybox panorâmico dentro do nosso... Então, agora o meu cenário ele é o fundo do mar. Uau! Mesma coisa, você está pegando o skybox ele faz muito complemento de cenário. Então, por exemplo, eu queria fazer, né, um cenário submarino. Você pode usar um skybox submarino, né? Para não ter que fazer o mar inteiro, o oceano todo. Acho que ajuda, né? Eu tenho que fazer o oceano todo. Mesma coisa, os reflexos estão acontecendo, tá vendo? É o mesmo processo. O que vai acontecer aqui de diferente? Porque tem mais de um tipo de imagem panorâmica, né? A gente tem aqui os dois tipos de layout, né, que é o layout de 6 frames ou o layout de latitude e longitude, que é o que eu estou usando. Né, latitude, longitude. Não é assim? Latitude é lateral, longitude é assim. Longitude, latitude. Tá. E aqui, qual que é o tipo de mapeamento, qual que é o tipo de imagem. Tem imagem que é só 180 graus, tem imagem que é 360. No caso, essa é 360. Então, é bom saber que você tem, se você pegar uma imagem que tem uma configuração diferente, talvez mexendo aqui você vai conseguir fazer ela funcionar. Beleza? Tranquilo? Suave até agora, gente? Então agora acho que eu vou querer desenhar um skybox. Pode ser? E agora eu quero criar o meu, porque eu sou metido. Não sei. Quero criar o meu. Vamos lá. Vou criar o meu skybox. E aí eu preciso da luvinha de novo e eu preciso da minha caneta, porque eu vou pintar o skybox. Deixa aqui. Vamos no Blender. Novo. General. Don't save. Eu tenho esse cubo aqui, é o cubo padrão do Blender, né? Vocês conhecem? Lembra dele? Cubo padrão do Blender, todo mundo lembra? Cubo padrão do Blender. Pessoas? Cubo padrão do Blender, todo mundo conhece? Eu vou pintar ele. Vamos lá. O cubo padrão do Blender, eu vou em UV Editing primeiro. Ele já tem o UV que eu quero, incrivelmente. Ele já tem o UV que eu quero. Eu só quero rotacionar ele 90 graus, assim, porque eu quero fazer horizonte, céu e chão. Vou criar uma imagem nova para poder pintar nela, então vou em Texture Paint aqui. E eu vou pintar. Eu não tenho texturas para pintar? Mas e se eu acrescentar uma textura nova aqui? Vamos criar uma Base Color aqui. E vamos chamar ela de Skyudan. Skyudan. 1024 por 1024 tá ótimo. Talvez fundinho azul. Talvez fundinho transparente. Acho que eu vou fazer com fundo transparente. Fundo transparente é bom demais para mim. Tá bom demais. Oh, meu Deus, meu cubo sumiu. Oh, no. E agora? Meu cubo desapareceu. Fica tranquilo, ele está aqui. Eu só não estou vendo ele porque ele está transparente. Né? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma outra coisa aqui. Ó. Em opções, eu vou pedir para ele não ter margem nenhuma, tá? Eu não quero nenhum bleed. Zero bleed. Eu não quero que ele estoure nenhum pixel para fora desse quadrado. Eu quero só o quadrado. E aí, vamos pintar. Eu quero fazer um gradiente igual vamos visão de frente,
sem perspectiva. Eu quero fazer um gradiente que vai... Cadê? Baldinho. Brush Settings, gradiente. Vamos fazer um gradiente aqui do azul pro concreto, igual a Unity. Vamos fazer igual a Unity faz. Só porque eu zoei ela. Vamos fazer igualzinho a Unity entrega pra gente. Talvez com um pouquinho mais de tom pra cá. Talvez com um tom mais clarinho no meio. E aí? É o contrário, né? Então vamos fazer assim. Ah, que beleza. Igualzinho. Fazer um pouco mais baixo o meu horizonte. Ah, ótimo. Aí, ó. Legal demais. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, eu posso continuar pintando aqui no Blender. Graças a Deus. O Blender tem um monte de opção de brush. A gente entra nisso num outro momento. Eu quero só reduzir o tamanho do meu brush. Escolher uma outra cor, talvez começar a colocar um verdinho aqui, só para a gente ter algum detalhe diferente, né? Só para eu ter um espaço diferente. E na hora de pintar aqui, ó, eu vou querer flat, para poder ver as cores. E eu vou rotacionar usando a órbita do Blender. O teclado numérico é o 4 e o 6, tá? Você gira o modelo só de um lado. É o 4 e o 6 no teclado numérico, tá? Esse é a órbita. Porque se eu quiser pintar uma variação aqui, ó, eu não quero preocupar se eu estou na beirada do meu espaço de pintura, né? Então, toda vez que eu for chegar num canto assim, ó, eu quero poder fazer essa transição aqui. Sem ter que preocupar se eu estou na beirada Dá para entender, não dá? Então, assim, para quem é pintor e fala assim, mas eu queria pintar uma árvore, eu queria pintar um negócio muito louco. Se o seu rolê é pintura, né, você vai elaborar isso aqui igual gente grande, não igual eu, entendeu? Né? E a mesma coisa, se eu for fazer o encaixe aqui de baixo, eu provavelmente vou fazer num ângulo isométrico e vendo o espaço aqui, né? Vamos fazer qualquer mancha aqui, deixa eu fazer qualquer mancha. Deu preguiça. Deixa eu pegar uma textura. Deixa eu pegar uma textura. Open. Assets. Terra úteis. Vamos pegar uma textura. Open Image. Melhor. Melhor. Vamos lá. Vamos colocar isso como viewplane. Vou colocar isso como randômico. Aí. Vamos colocar cutoff. É a mesma coisa, vou girar, vou pintar aqui só porque. Eu quero sempre ver a quina, eu quero sempre trabalhar a quina com o ângulo. Deixa eu fazer uma mancha no céu aqui, pra gente fazer o meu solzinho aqui. Vou fazer um raio de luz assim. Tá perfeito, lindo, maravilhoso. Né? Eu quero fazer umas montanhas no fundo. Acho que quero fazer umas montanhas no fundo. F. Cadê o Bob Ross uma hora dessa para fazer a gente entender como é que faz? Né? Vamos girar aqui. Vamos lá.
Tá bom. Vou transformar aquele fundo em nuvenzinhas. Deixa eu vir aqui nessa textura, deixa eu trocar ela por outra. Acho que esse daqui tá bom. Massa. Massa. É isso mesmo. Cadê minhas opções? Eu quero um branquinho azulado assim. Só para fazer alguma coisa assim. É só para, sei lá. Vamos borrar isso aqui agora. Vai parecer que tem umas nuvenzinhas lá no fundo de qualquer jeito. Beleza. O que é isso aqui? Vamos lá, o que é isso aqui? Isso aqui é uma imagem que a gente chama de CubeMap. Então, isso é um CubeMap. Eu preciso mandar isso para Unity, mas eu preciso cortar esse excesso. E isso tem que ter uma proporção meio que precisa, assim. Então, eu pedi para ele não fazer os pixels excedentes, por quê? Cada um desses quadrados vai ter 256 pixels, exatamente. Né? É como eu configurei. Minha imagem tem 1024, está dividido por 4, 256 cada quadrado. E aí a gente está esperando que essa proporção de conta seja precisa, que seja 3 medidas para 4 medidas. Senão ele não vai conseguir fazer o preenchimento do skybox. Se eu tiver um pixel passando aqui, já quebra a medida de 3 para 4. Então, vamos levar isso para o GIMP, ou para o Krita, ou para o software que você ama. Vamos, Image, Save As. Vou salvar aqui no meu projeto público. Skybox. Textures. Assets. Textures. Udan. Não adianta eu colocar isso lá no Skybox ainda, vai dar erro. Né? Deixa eu ir lá na Unity. Então não adianta eu tentar fazer essa imagem virar o meu Skybox, eu preciso fazer o corte dela. Então eu vou abrir essa imagem no GIMP. Pode ser no GIMP. Público, Skybox, Assets. Eu quero... Aliás, eu salvei ela sem o alpha. Ô, gente. Yes. Salvei com alpha? Não, salvei com alpha. Então tá com alpha. Essa na prévia que ele tá sem alpha. Mas ele tem alpha. Então eu posso abrir aqui minha textura, abrir no GIMP. Deixa o GIMP abrir. Não é tão... Nada igual ao Blender, né, para abrir. Nada igual ao Blender, que o Blender só abre. Né, os outros, você tem que fazer assim, tá a telinha, não demora. Image, Cropped Content, beleza, fechou. Adoro que no GIMP tudo é rápido. Só isso que eu preciso fazer, Cropped Content, ou seja, tudo que é transparente, Cropped Content. Genial, né? Rápido, indolor. Então, o que acontece? Essa imagem aqui, eu quero que ela seja uma imagem default, mas eu quero que o mapeamento dela seja cubo, por exemplo. Deixa eu dar um apply. Ele já vai fazer a bolinha aqui para mim, ó. Não é ainda meu material. Vamos criar aqui, ó. Create. Eu quero o meu skybox, então eu quero um material e depois fazer esse material virar um skybox. Eu vou digitar pesquisa aqui só porque deu preguiça. CubeMap. CubeMap ele vai pedir uma imagem só. A imagem que ele vai encontrar na minha lista aqui é o Skyudan, que é a única que está marcada como CubeMap. Só essa imagem tem essa marcação, então não vai aparecer as outras. E se eu jogar agora esse novo material aqui, vamos renomear ele só para ficar bom, Sky CubeMap.
Se eu jogar ele aqui no fundo, agora o meu skybox, ele é a minha pinturinha, né? Tem inclusive meu solzinho ali, ó. E cadê minhas montanhas feiosas? Eu fiz ele mais baixo. Eu peguei meu CubeMap e eu abaixei a linha do horizonte. É uma coisa que eu posso fazer. Se eu fizesse no meio do cubo, eu ia estar fazendo a linha do horizonte normal, mas como eu fiz para baixo do centro, então agora é como se o meu personagem estivesse muito mais alto que o meu skybox. Isso é uma coisa que a gente pode trabalhar quando a gente está criando nosso próprio skybox. Você pode ter um skybox que as coisas acontecem mais para baixo, porque você tem controle da linha do horizonte, né? Então, é o que está acontecendo aqui. Meu skybox, deixa eu pegar meu terreno aqui. Ele acontece todo mais para baixo aqui, ó. Todo mais pro espaço aqui, né? Mas ele faz o reflexo e tal, então é um jeito de você decidir, eu quero meu skybox invadindo mais. Ele pode ter uma linha do horizonte mais alta? Pode. Você pode fazer o seu skybox com uma linha do horizonte alta, você está no meio dos prédios, né? Mas geralmente a linha do horizonte, ou seja, a linha, a linha com a câmera, é legal fazer ela no centro do cubo, se você quiser aquela linha bonitinha com a câmera. E aí eu tenho o quê? Eu tenho 4 tipos diferentes de skybox aqui que eu criei, né? 4 materiais diferentes de skybox, 4 jeitos de fazer skybox. Qualquer um desses jeitos é interessante para a gente. O menos enriquecedor, eu vou falar isso. Para a cena é o procedural, porque o procedural ele me dá menos camada de informação no final das contas. Esses outros que são com imagem é muito interessante, eles fazem muita diferença pro seu trabalho, né? Se você for pintar, se você é uma pessoa que tem interesse em pintura, né, mete bronca, aquela técnica de pintar direto no cubo, ela é bem isso mesmo, assim, só produzir. Não arrisca fazer isso sem ser no cubo, porque essa lateral tem que encaixar com essa, e essa ponta tem que encaixar com isso. Isso é muito difícil de projetar. Então, pintando direto no cubo fica de boa, porque você vira o cubo e fala, estou encaixando a pintura. Né? Só você manter o cubo sempre no ângulo que você vê 2 ou 3 faces ao mesmo tempo. Né? E não preocupa também em fazer essa imagem aqui já ser o tamanho certo, porque o crop no GIMP é instantâneo. Então não tem que preocupar. Só lembra de não pode ter nas opções da pintura de textura o vazamento, que é o bleed, né, que é o sangramento. Então não pode passar nenhum pixel daqui. Se passar, você vai ter que cortar esses pixels na mão depois. Aí é chato, porque quantos pixels você deixa vazar? 2 para cima, 2 para baixo? Então quer dizer que sua imagem está com 4 pixels de altura de diferença. Meio chato de lidar. Então já faz desse jeito, que funciona, que é uma beleza. Né? Só olhar lá, ver que meu skybox tá rodando bonitinho aqui na Unity, né? Tem nem artefato tem, tá vendo? Nem artefatinho ficou, né? E isso é uma das coisas que a gente vai colocar no nosso terreno. Certo, pessoas? Dúvidas, perguntas? Então, vou parar essa gravação.